Olá, pessoal, bem-vindo a mais um podcast. Eu sou Maria Eduarda Pascoal e hoje a gente vai conversar um pouquinho com o Renan Caixeiro. Ele é CEO da Dialog, a agência que foi ganhadora de um prêmio super importante no RD Summit. Ele vai contar um pouquinho para vocês mais na frente do nosso podcast. E hoje a gente vai comentar um pouquinho sobre os hacks que deram certo, tanto na minha jornada profissional, quanto na jornada da Dialog. Seja bem-vindo, Renan. Obrigado, Maria Eduarda. Pessoal, é um prazer estar falando aqui para vocês, né? Só para me apresentar rapidinho, eu hoje, como a Maria falou, trabalho na Dialog, sou diretor aqui da agência, que está no mercado desde 2010, né? E também sou diretor, cofundador do Reportei.com, que é uma ferramenta para relatórios de mídias sociais. E vamos falar aí de hacks, de ações que deram certo e outras que não deram tão certo assim, né? Ótimo. E é essa a ideia mesmo, pessoal. Às vezes o pessoal sempre compartilha alguns hacks que super deram certo e vocês veem assim, uma ideia comentou não sei quantos por cento tráfego, ou fiz algum teste no Google AdWords e aumentou não sei quantos do meu índice de qualidade. Mas a gente tem que comentar também sobre aqueles que não deram certo, né? Eu vou comentar até um que diminuiu bastante a minha taxa de conversão dentro do blog. Enfim, vamos comentar um pouquinho aí sobre os hacks. Renan vai começar aí e eu vou entrar depois comentando sobre os meus também. Vamos lá. Não, legal. Eu queria comentar um hack que deu muito certo para a gente, principalmente no Reportei, que é um software voltado a um público de marketing digital, né? E a gente, enfim, a gente para fazer o trabalho de digital do Reportei, a gente pegou lá os 19 meios de tração, né, do Growth Hacking, e a gente começou a testar esses meios para ver quais traziam mais resultado. Então, um meio que mais trouxe resultado para a gente foi a ação com blogs e influenciadores de nicho. Tá? E aí uma coisa interessante, porque a gente está falando de um mercado onde, enfim, um mercado mais corporativo, né, o B2B. E a gente enfrentou um desafio que é encontrar um influenciador B2B no segmento. Então, a gente acabou achando aquelas páginas, sabe aquelas páginas que não sei o que lá da depressão, aquelas coisas, né? Marketing digital, profissão, marketing digital, aquelas coisas, né? Toda profissão tem a sua página ali de influência, às vezes é uma página de humor, né? Às vezes é uma E página que não geralmente eles necessariamente. têm um engajamento muito alto, né? Exato, exato. E essas páginas de humor, tem páginas de informação também, mas elas acabaram funcionando muito bem para a gente, né? E aí a gente acabou adotando o influenciador como uma ação recorrente no Reportei. Então, assim, a gente seleciona alguns influenciadores, faz o teste e vê quais que estão gerando os melhores leads para a gente, né? A gente percebeu que tem, assim, de cada 10 influenciadores que a gente testou, uns 3 realmente funcionaram, né? Então a gente percebeu também que dentro do nicho, dentro da questão de influenciadores, você não pode, não deu certo o primeiro, vou descartar. Não, às vezes não era o influenciador correto para o seu negócio, né? Então mesmo dentro de um canal de tração, é legal você fazer variações para tentar achar dentro daquele canal uma solução que traga retorno, né? Perfeito. Eu vou comentar um que aconteceu comigo e foi bem de cara que eu tive essa experiência. O que aconteceu? Eu acompanho muitos, entre aspas, gurus, né? Que dão várias dicas, enfim. E eu tinha lido que as call to action, não, desculpa, as opt-in e opt-out, que são aqueles pop-ups de entrada. Assim que você entra no site, aparece uma pop-up. E assim que você dá a tendência de sair, aparece, opa, não sai não, tem alguma coisa aqui, enfim. E eu tinha lido na internet de um dos gurus que algumas CTAs ou algumas opt-in e opt-out, depois de um tempo, elas se tornavam obsoletas, elas não tinham mais resultados. E aí que vem a tal importância de você fazer um processo de growth bem estruturado, senão você sai fazendo as coisas e você não tem um acompanhamento e arrisca tudo. Depois que eu li isso, eu falei, ok, quem sou eu perto dessa pessoa? Vou tirar a minha, porque tem muito tempo que
ela já está no ar, ela se tornou obsoleta, com certeza. E assim, depois que eu fui acompanhando, eu percebi que a taxa de conversão diminuiu realmente desde o início. Mas ela diminuiu, ela não zerou. Na época, eu virei e falei assim, não, beleza, eu vou tirar. Tirei. A minha taxa de conversão na época de tráfego para lead estava chegando aos 9%. E a gente tem um tráfego bem variado. Então, assim, a taxa, na época, a gente estava pensando em aumentar em 9%, não sei das quantas. Quando a gente tirou, o que aconteceu? A minha taxa foi lá para 4%. Caiu mais de 50%. Por uma ação completamente equivocada minha. E na época, e foi aí que eu comecei a estudar mais como que funcionava esse tipo de coisa, eu percebi que eu não tinha tudo documentado, o que aconteceu, o período, eu não testei, eu simplesmente tirei as coisas porque eu tinha lido que fazia sentido. Uhum. E aí foi o meu maior aprendizado. Não fazer esse tipo de coisa, você ir testando pouco a pouco. E quando você fizer mudanças, você fizer poucas mudanças. E, na verdade, às vezes muitas mudanças, mas em poucos locais, para você testar o máximo num local específico e depois você fazer a questão macro, né? Que aí é bem a tendência do growth e quem está mais avançado nisso aí vai entender um pouquinho mais. E outra questão negativa que aconteceu também foi o seguinte. A gente estava com uma consultoria de pessoas super especializadas. E elas chegaram pra gente e falaram assim, olha só, o blog de vocês está com uma velocidade muito lenta. E vocês têm que trabalhar a CTA de vocês para HTML, porque não dá para ficar colocando imagem no post, porque a velocidade vai lá em cima, mesmo com a imagem compactada. Eu, na minha visão, né, estava lá atrás, estudando, pensando, os caras, né, super conceituados. Ok, vamos trocar as CTAs. O que eu fiz? Eu tirei as CTAs de todos os posts, substituí, na verdade, eu não tirei, substituí. Ao invés de eu fazer com post, testar, acompanhar e depois coletar os resultados e ir documentando, e ainda tem a questão da significância, enfim, tem várias outras questões, mas ao invés de eu fazer isso, eu tirei de todos. E assim, a minha taxa de conversão foi lá embaixo novamente. E aí eu tive que bolar um processo gigante, um retrabalho gigante, para voltar com o resultado que eu estava tendo, sendo que eu já podia estar focando em mais leads, em mais coisas. Enfim, eu só tô dando esses insights, assim, já começando com o negativo, já pra gente entender que, assim, as ideias que a gente vai dar aqui na frente não é pra sair colocando tudo, reestruturando tudo, não. A gente falou que isso deu certo, pega tudo de uma vez, a gente trocou uma CTA de tal forma, não, deu certo pra eles, vai dar certo pra mim, vou colocar. Não, é pra cada nicho é um nicho, cada página é uma página, e às vezes, até no mesmo nicho, né, você tem variações. Então, assim, pega essas ideias, testa, né, pessoal, numa página específica, as ideias que já novidades, as ideias que deram certo pra mim também. E depois, se der certo mesmo, aí vocês colocam a questão mais macro mesmo, tá? Vamos lá, Renan, continue com suas ideias. Eu só para complementar o que você falou também, é uma coisa que eu vivi isso na questão do influenciador, que você falou sobre documentar e analisar os resultados para comparar. É uma coisa que acontece também, por exemplo, a gente quando começou, a gente estava olhando só pelo volume de sign-ups, né, de trials lá que os influenciadores estavam gerando para a gente, e não a qualidade desse lead, né, se era um lead que estava realmente convertendo. Então, um influenciador gerava, assim, 5 vezes mais leads do que outro, só que os leads dele fechavam, sei lá, nem metade do que o outro influenciador fechava. Então a gente percebeu que a gente precisava realmente, assim, não só olhar uma métrica superficial, às vezes como geração de lead, de trial, como também verificar o retorno real daquele investimento. Porque às vezes eu falo isso assim, na teoria todo mundo fala, não, isso é óbvio e tal, mas na prática isso não é tão fácil de medir, né? Você vai ter que ver cada lead, de onde que ele veio, e enfim. E aí a gente teve que desenvolver algumas maneiras para ver isso. Então a gente criou uma promoção que era para o influenciador e uma promoção que era para o outro, e aí a gente foi vendo qual que estava realmente convertendo mais, né? Eu acho que isso foi uma coisa bem legal. Bom,
E deixa eu só comentar mais uma coisa que nem é de hack, mas vai ajudar nesse processo. Além disso, documentar os estágios disso. Eu cheguei num ponto agora que eu estou documentando a taxa de conversão de MQL para SQL e manualmente. Porque tem o sistema, mas aí eu puxo tudo para uma planilha e vou acompanhando isso dia a dia e vou vendo, olha, os SQLs que estão sendo aceitos são tal, enfim, porque tem algumas questões no nosso software que eles têm algumas falhas e a gente vai e vê quais que realmente foram se tornando SQL e quais que não foram. Tem umas falhazinhas assim na HubSpot que não posso comentar. Pô, legal, imagina, se no HubSpot tem falhas, não imagina os demais. Qualquer software pode ter. É fantástico, né? Não, legal. Eu queria falar também pelo lado um pouco negativo. É um meio de tração que funciona muito bacana para gente, mas ele tem um lado negativo, né? A gente fez uma ação que deu um resultado muito bacana, foi utilizar grupos do Facebook para divulgar conteúdos e divulgar alguns materiais que a gente tinha, né? Então, a gente foi também testando, vendo os grupos que davam mais resultado e por aí vai. Essa ação, apesar de, assim, ela foi muito legal para a gente, principalmente no começo, que a gente não tinha muita grana, mas com o tempo ela foi se saturando e depois de um tempo ela meio que virou contra a gente, porque o concorrente começou a entrar em todos os posts que a gente estava e comentar e falar com cada um que demonstrou interesse, né? Então, ao mesmo tempo que é uma ação que você fala de marketing viral, que ali é mais espontâneo, usando um grupo, compartilhando conteúdo, a gente também, de certa forma, deu munição para um concorrente poder chegar lá e cada tópico que estava sendo mencionado a gente, ele vai lá e menciona a ferramenta dele e tenta fazer aquela guerra. Então, isso é muito, assim, a lição que fica a gente tem que usar canais que às vezes a gente não tem tanto controle, como um grupo, um fórum, alguma coisa assim, só que saiba que esses canais, eles têm uma data de validade bem curta, na minha opinião, né? Não são canais que vão durar, enfim, de forma sustentável. Então, é o voo de galinha, né? Então, a gente pode pensar assim que o ideal mesmo é você conseguir trazer esse pessoal para sua rede. Então, se você fazer uma ação viral ali, consiga capturar os leads ou trazer esse pessoal para sua rede social, enfim, não deixar eles soltos lá para que qualquer um possa, enfim, aproveitar esses dados, né? É verdade. Não, legal. Eu tenho visto assim também uma dica que eu estou tentando implementar isso em alguns projetos, às vezes não dá tão certo, às vezes dá certo. É uma maneira, enfim, que eu tenho visto que isso está acontecendo em alguns locais, que é o seguinte, a gente tentar oferecer para o lead, né, alguma coisa gratuita em formato de ferramenta que ele possa utilizar e que aquilo gere um lead qualificado e ainda traga informação para a gente, né? E a ferramenta que eu estou usando muito para isso é o Typeform, porque ele tem embutido nele um sistema para você poder calcular e fazer uma lógica de acordo com a resposta da pessoa. Então você pode criar ali pequenas calculadoras, pequenos quizzes, etc. E atrelar isso a uma geração de lead, né? Então, por exemplo, eu criei 2 calculadoras que me geraram aí uns 30 mil leads assim, orgânicos, então uma coisa muito louca. Mas foram calculadoras que, assim, deram certo, enfim, naquele contexto. Eu criei uma calculadora para quem é freelancer de mídia social, poder calcular quanto que ele vai cobrar pelo serviço dele. Aí a pessoa vai colocando os parâmetros e no final dá um número, né? No Typeform isso é muito fácil configurar. E aí as pessoas mesmo iam dando feedback, falando, tá caro, tá barato, tem que incluir outro critério, etc. A gente foi ajustando a ferramenta e hoje tem gente que usa a ferramenta todo dia para fazer propostas, assim, é muito louco. E é uma ferramenta para capturar lead, né? Então acabou virando uma página dentro do site, isso acabou se transformando em uma geração de lead. Mas do mesmo jeito, eu já fiz também outras ferramentas, por exemplo, como quiz, tipo de coisa, usando também o Typeform, que não deram nenhuma repercussão, que não deram nenhum resultado, né? Então, eu percebi assim que a questão de ferramenta também vale a pena, às vezes, você testar algumas possibilidades.
Então, às vezes, criar um MVP, digamos assim, da sua ferramentinha ali gratuita. Né? Você começa ela de forma bem simples, vê se as pessoas têm interesse, se aquilo viraliza de alguma forma no grupo do Facebook, alguma coisa, depois expande. Né? E já tem também plugin do WordPress fazendo esse papel do Typeform, porque o Typeform é pago, né? Mas já tem plugin do WordPress que você pode instalar, que ele também faz esse cálculo de acordo com os formulários que a pessoa preencher. Então é uma dica legal, mas que você precisa também ter uma espécie de MVP ali, porque eu já tive vários MVPs aí de ferramentas que não vingaram. Também é aquela coisa. É um canal legal, mas não dá para dizer, não, cria uma ferramenta e vai ter sucesso. Nem sempre. Assim, nem sempre. Alguns exemplos de ferramentas que deram certo e assim, é utilizada até para a própria equipe. A Rock Content fez uma que é geradores de títulos e a geradores de personas, né? E eles mesmo utilizam para os clientes dele o gerador de títulos não, porque eles acabam contratando freelance para fazer isso, né? Tem os planejadores de pautas, enfim. Mas a questão da persona, eles usam demais da conta. E outra, a RD também tem isso. Para Growth, eles têm uma calculadora de significância estatística que é sensacional. Eu até agora não entendi a fórmula direito de significância estatística, de como que chega até lá. E é super mais prático. É super prático, na verdade, você colocar seus dados lá e ele mostrar quanto de tráfego você tem que ter para um teste realmente ser validado. É incrível. Eu, particularmente, eu não consigo fazer mais nada sem eu colocar lá dentro. Então, virou a minha rotina. Se eles quiserem ficar captando cada vez mais informações minhas ali mesmo, na mesma ferramenta, eles vão conseguir. E aí que é uma dica bem bacana, porque se essa ferramenta entra na tua rotina, você coloca um profile progressivo ali. Falei metade em inglês, metade em português, é ótimo, mas enfim. Você coloca uma questão que você vai preenchendo mais informações e com a mesma ferramenta você consegue pegar todas as informações da pessoa e ao invés de ficar mandando vários e-books diferentes, fazendo um trabalho interno de produção maior, é uma opção bacana. Bacana, legal. Eu estava vendo as ferramentas, parece que eles não pedem seu lead para você poder utilizar ela, né? Ela está aberta, assim. Eu cheguei a testar e não pediram e-mail, aquela coisa clássica para você utilizar. Engraçado isso. Porque geralmente a ferramenta você usa para poder manter o lead ali, né? Mas provavelmente pode ser uma estratégia também, não sei. Ou simplesmente eu acessei o link que eu não deveria acessar. Então, sobre isso, aí vai até atropelar o que eu listei aqui para falar de hack. Mas assim, por exemplo, nos nossos fluxos de nutrição, a gente libera alguns links direto para a pessoa sem precisar preencher. Porque o objetivo de eu liberar aquele conteúdo não necessariamente é captar mais informações, mas é eu colocar ela dentro de um fluxo diferente. Então, por exemplo, é um hack que deu muito certo pra gente para aumentar a qualidade do pessoal que passava de nível, porque a gente estava chegando à conclusão de que a gente passava automático da jornada de compra, né? Aprendizagem, reconhecimento, consideração do fluxo de e-mail de nutrição. E o cara chegava lá na frente, ele não tinha interesse. Então a taxa diminuía. Quanto mais passasse leads para frente, a taxa diminuía. Então o que a gente fez? Lá no início, lá já na jornada de compra inicial, aprendizagem descoberta, a gente colocou uma CTA assim, baixe sem formulário, ou quero continuar recebendo esses e-mails, ou tô gostando muito desses e-mails, quero continuar recebendo, enfim. E já ia direto. E o que acontecia? Na hora que o lead clicava ali, a gente já pegava essa informação e colocava ele direto no próximo fluxo, ou às vezes já agendava a entrada dele pra frente, entendeu? Aí o que acontecia? O pessoal que entrava no próximo fluxo, eles estavam super engajados, então minhas taxas iam lá em cima, não precisava ficar batendo a cabeça pra melhorar. Muito bacana, muito legal essa ideia. Até só para fechar as partes de ferramenta, acho que uma das ferramentas mais bem sucedidas que eu já vi é do próprio HubSpot, que é o CRM deles, né? Que eles disponibilizam um CRM gratuito, acho que até um determinado nível. Então você imagina, né? Uma ferramenta de CRM gratuita simplesmente para, enfim, qualificar e gerar leads. Então, são coisas muito interessantes e que, se você parar a pensar,
principalmente para um público B2B ou um público que está super saturado já no digital, a pessoa não quer mais ficar baixando e-book, né? Então, a ferramenta pode ser um caminho bem legal, mas a dica que eu dou, assim, funcionou para mim é criar MVPs até das suas próprias ferramentas. Então, ao invés de gastar um tempão para desenvolver uma ferramenta, valida primeiro se ela é uma ferramenta que vai ter interesse, e aí depois você começa a aprimorar ela, às vezes com os dados dos próprios usuários, né? É usar até aquela metodologia de market fit para uma ferramenta gratuita da sua empresa. É um negócio mais... Pode parecer mais complicado, mas é bem instintivo e natural. É começar pequeno, né? É verdade, é bem o que o Gustavo Caetano fala, né? Você tem que pensar simples para a coisa começar a rodar de verdade. Perfeito. Acho que o caminho é esse, né? E assim, de canais que eu tive oportunidade de testar recentemente, um canal que sempre deu muito retorno, né? Aquele canal que é mais sustentável, que é a otimização para o Google, né? Que é o SEO. Eu recentemente tive uma experiência legal, principalmente também falando no caso do Reportei, porque a gente teve uma questão que eu acho que é até interessante para quem está desenvolvendo produto. A gente estava no mercado que a gente foi um dos primeiros a se posicionar no que a gente faz, na especialidade de relatórios, da maneira que a gente se especializou. E, ao mesmo tempo, a gente tinha concorrentes que estavam em desenvolvimento, ainda estavam elaborando, aquelas empresas que criam a landing page e falam, daqui a pouco vai estar no ar, aquela coisa. Né? E eu aprendi isso com o próprio pessoal da Resultados Digitais, que foi, antes deles lançarem o software deles, eles já tinham um blog com conteúdo, eles já estavam pensando em posicionamento. Né? Então, quando eles lançaram a ferramenta, eles já tinham um posicionamento legal. Então, o que eu aprendi um pouquinho no Reportei foi o seguinte: a gente, às vezes, não tem a ferramenta completa, a nossa ferramenta estava ainda assim, muito pequena, um MVP bem tosquinho, e a gente já estava com uma presença de conteúdo funcionando, mesmo que pouquinho, assim, não tinha nada demais, era um conteúdo bem simples, era uma landing page mais otimizada, um artigo ou outro de blog, captura de algum link externo, mas a gente já tinha começado a posicionar algumas palavras antes de começar digamos assim, massificar o software. Né? E isso foi muito bom, porque aí quando a gente entrou com concorrentes que começaram a competir ali pelas palavras, a gente já estava alguns anos aí na frente deles em termos de autoridade e tudo mais. E isso, então assim, às vezes o seu produto não está tão bem acabado, ou às vezes daqui um ano você vai lançar uma nova coisa, ou daqui 6 meses você vai ter uma nova funcionalidade, já começa a pensar em como você pode trabalhar link para você, como você pode trabalhar conteúdo que possa te ajudar, ou otimizar algumas páginas para isso, porque funciona, para a gente funcionou muito bem, e aí quando o produto já estava mais redondo, a gente já estava em primeiro naquela palavra. Então, eu gostei muito, principalmente palavras mais específicas, né, long tail e tal. Então a gente já trabalhava o long tail antes de ter, às vezes, até digamos assim, o produto acabado para atingir aquela faixa de mercado ali, né? Isso é muito legal, Renan. Eu entrevistei o Vinícius Mairink da Outbound Marketing. Depois, pessoal, vocês procurem aí no canal, nas redes sociais do projeto. E ele contou que a empresa dele, ela surgiu a partir do blog dele mesmo. Ele começou a escrever sobre Outbound Marketing, que era uma área que ele tinha gostado e tinha experiência, né? E aí ele criou um blog, ele não sabia muito bem o que ele ia fazer com isso, mas ele estava escrevendo. E depois ele começou a ser procurado a partir disso. Então você vê assim que, poxa, a primeira questão é você se tornar referência e depois você vai achando um caminho, né? Cara, fantástico, né? Isso é muito legal. E assim, se você tiver a oportunidade também nesse meio tempo de já começar a gerar uma lista, né? Então, quando você tiver seu produto e você tiver uma lista qualificada, aí você tem um retorno legal. Eu estou falando aqui não é nem uma estrutura de fórmula de lançamento, nada disso. É simplesmente uma coisa orgânica, do tipo, bom, você sabe que daqui a 6 meses a sua empresa vai começar
a entrar mais num nicho X, ou vai começar a comunicar mais para um público tal, etc. Então, por que não já começar a criar algum post sobre isso, falar mais sobre esse assunto, entrar nos canais que tem a ver com isso e começar a fazer ações em conjunto, enfim. Porque às vezes a gente pensa muito, bom, tem o produto, vou divulgá-lo, né? Ou não, você pode fazer o contrário, vou criar conteúdo, vou criar informação e quem sabe daí pode surgir ideias para produto também. E pode ser que você chegue à conclusão que não dê certo, que você tem que mudar no meio disso. Uma história muito bacana que aconteceu foi do Gustavo Caetano. Eu não sei se você conhece ele. Ele é o dono da Sambatex. Sim, com certeza. Uhum. E ele, assim, ele criou, no início, ele criou joguinhos para celular e aí deu certo, começou a ficar um ponto positivo. Só que nesse meio tempo ele começou a ver que a coisa não ia continuar, ia virar um commodity. E ele até fala quando você está no mercado que você tem muitos concorrentes, e tem até uma situação bem específica que ele explica no livro dele. Você tem que sair, porque não é saudável, você vai ficar batendo a cabeça, é melhor você você direcionar a tua equipe, a tua empresa pro outro lado. Pro lado que tem mais oportunidades, enfim. Tem até um esqueminha que visualmente é bem, bem interessante, é bem rico esse material. E quando você está nesse início desse projeto, o processo de criação, ele precisa disso, né? Você precisa colocar a mão na massa para você ver se vai dar certo, ou até entender um pouco mais do contexto. O que eu vejo um pouco da minha geração, que tá chegando agora e tá com sonho de abrir as coisas, não sei das quantas, é que eles idealizam demais, eles pensam demais e acabam não colocando a mão na prática, né? A mão na prática. Perfeito. A mão na massa. E aí, ou eles ficam idealizando e criam um monstro que passou o tempo e aí não faz mais sentido, ou outras pessoas até utilizaram essa ideia, ou eles ficam aí na mesma questão, idealizando outras 1000 ideias, enfim. É igual as pessoas falam assim, nossa, mas eu pensei no serviço do Uber antes do Uber. Poxa, por que você não foi lá e colocou a mão na massa? Sim, às vezes não precisava nem ter criado um serviço, às vezes você criasse um post de blog sobre aquilo. Quem sabe alguém se interessaria e conversaria com você para montar alguma coisa parecida. Enfim, eu acho que isso é um exemplo legal de conteúdo que pode ser utilizado até para gerar produto, gerar informação. E uma coisa que eu queria passar também, Maria Eduardo, que eu acho que é legal a gente pensar, assim, eu vou falar uma coisa que pra gente, um meio que não deu certo e que até hoje não está dando certo, que a gente fica batendo cabeça, se alguém souber, quiser ajudar a gente, que é o meio afiliados. A gente tem uma dificuldade muito grande em fazer os nossos usuários indicarem novos usuários para ganhar alguma coisa. Eles às vezes falam do produto, eles divulgam, mas eles não usam o link de afiliados deles, eles não fazem esse trabalho assim, eles fazem naturalmente. Então, no meu nicho, no meu produto específico, eu já criei programa, já divulguei, mandei e-mail, coloquei em destaque no site, enfim, tentei outras variações de programa e não sai do papel, né? Para o meu negócio específico, o afiliado não roda, mas eu tenho certeza que em algum momento isso vai funcionar. É só porque a gente ainda não achou o ponto dele ideal, porque as pessoas já indicam, só que elas não estão ganhando nada por isso e elas estão felizes assim. Mas eu acho que vai ser legal sim ter alguma coisa de influência de afiliado, porque eu acho que até no Growth Hacking é uma das coisas fundamentais, né? Como você vai conseguir fazer o seu cliente trazer mais um cliente para você, né? É verdade. Assim, a questão de afiliados, eu não sei se vai fazer sentido para você, mas eu acredito que existam vários canais que possam ajudar aí. É um tipo diferente de afiliação. Eu não sei se você conhece a Lomadi, a Zanox, a Rakuten. Eu conheço, mas não consigo associar com o que eu precisaria hoje. Eu acho que é interessante pensar sobre isso. Né? Pois é, porque o que acontece? Eu trabalhei no meu blog muito com a Lomadi. Com a Zanox a gente fez mais ações específicas. E quando eu abro a lista de clientes deles lá, que a gente pega os links para colocar no blog, enfim, eu percebo que tem muita coisa, tem variações incríveis. Tem desde um curso de inglês até, não sei,
enfim, não é só varejo, porque às vezes a gente pensa muito em e-commerce, né? E a gente vem com aquela ideia de que afiliados é blogueira e youtuber divulgando produtos, né? E não é isso só, são muitos blogs com variações diferentíssimas e eles não têm visibilidade, né? Porque senão eles ganhariam no AdSense. Então eles correm para esse tipo de receita, que é a afiliação, e ele tá muito nichado, por mais que ele tenha 50, 60 pessoas aí acessando o blog dele, são 50, 60 pessoas que, né, têm esse interesse. Então, de repente, você conversando com eles, pede assim, quantos blogs você tem aí que falam sobre isso, isso e isso? De repente, uma condição para você disparar esse seu material, sem precisar ficar pontuando blog a blog, porque aí entra os influenciadores, né? Sim. E você torna a coisa escalável. Não, bacana, muito legal. Eu sempre encarei muito Lomadia e Rakuten, etc., como uma rede mais display, né? Nunca tinha pensado nesse sentido de uma afiliação mesmo e tal. Então isso é interessante. Eu não tinha pensado nesse aspecto, né? De pegar um trabalho que às vezes, igual você falou, não é de volume, é simplesmente de um nicho bem posicionado, bem direcionado ali. Super legal. E o bacana é que agora, com as necessidades dos clientes, enfim, eles estão gerenciando publi editoriais também. Então, até pouco tempo, eu tinha o La Garota, que era um blog literário. Eu pausei para começar esse projeto. E eles gerenciavam os meus publi editoriais com as agências. Então, assim, eles são afiliados, tinham os links, enfim. Mas quando a empresa precisava de alguma coisa, a gente tá fazendo uma ação e tal, eles falavam assim, preciso de blogs de tal forma. Eles indicavam os blogs, a empresa dava o ok, eles vinham até a gente. Então, assim, é uma opção super interessante, né? Perfeito. Quem faz esse serviço é a Lomadi? A Zanox. Nossa, depois legal, eu até bacana. passo o contato dela aí. Show, muito bacana. Vamos continuar nos hacks, então. Um hack que deu muito certo lá na empresa, aí eu vou falar hack de conteúdo, no certo no sentido não de geração de leads, mas na geração de clientes. O que acontece? Eu fiz um levantamento dos caminhos que os clientes estavam percorrendo. E aí eu tive duas análises. O primeiro, o que gerava mais leads era o nosso modelo de briefing. E o segundo, o que gerava mais clientes, era um mini curso que a gente fez focado em gestão de agências. Que aí, pessoal, se vocês quiserem assistir os mini cursos, são tudo em vídeo, enfim, tem o guia super bacana. Vocês acessem gestãodeagências.net para vocês verem visualmente o que eu tô falando. E o que aconteceu? O pessoal que estava ali, ele passa pela jornada de compra inteira, só que em vídeo, e passa em 2, 3, 4 dias, dependendo da vontade dele de aprender mais, e a gente, enfim, acaba conduzindo a jornada de compra ali dentro. E eu percebi assim, poxa, esse mini curso aqui eu tenho uma conversão muito grande, porque a minha tendência era eu focar no modelo de briefing, ele que está trazendo mais tráfego, ele que está trazendo mais lead, então eu vou focar lá. Mas a ideia não foi essa. Eu tive que direcionar as minhas estratégias para o mini curso. Então lá atrás a quantidade de leads diminuiu, mas a minha quantidade de cliente aqui na frente aumentou. Porque ele era um conteúdo que quando o cara não estava pronto, ele fazia estar pronto, e ele era realmente rico, porque o modelo de briefing você baixava, você tirava a marca da empresa e problema. O mini curso não. Tem a questão da humanização, você começa a conhecer a pessoa, o pessoal ligava para a empresa já falando o nome da pessoa, falando sobre o assunto e já direto na dor. Então, quando a gente viu o que eles estavam fazendo, quais assuntos que estavam fazendo, a gente já direcionava, conversa com fulano de tal, conversa com ciclano. E foi bem bacana. Poxa, que legal. Isso até você me chamou a atenção, eu acho que é interessante, você falou a questão de o material mais rico, né? Rico mesmo. Vocês investiram muito mais tempo nele, até mais dinheiro e tal. E você vê, né? Você investiu no material... Não teve investimento, não. Teve investimento de tempo. De tempo, né? Enfim. E vocês investiram, enfim, muito mais nesse conteúdo, e por ele ser muito mais rico, o seu lead sai muito mais qualificado também. Né? Com certeza. Então, isso é uma coisa interessante, porque às vezes a gente vai trabalhar
com muita meta de volume e tal, e a gente esquece de qualificação, de lead mais preparado. Então, poxa, fantástico, né? Você já gera o lead, já qualifica ele já sai um relacionamento forte com você, perfeito. E assim, a gente viu que deu tanto certo que agora que a gente vai lançar um módulo novo lá na empresa, a gente vai estender o minicurso para ensinar sobre outros novos conceitos que os módulos antigos não tinham. E para ajudar ainda mais, a gente fez um levantamento de gestão de agências do Brasil inteiro. E aí eu tô trabalhando há 4 meses nisso aí, eu já tô morta de cansaço já. Mas assim, vai ficar maravilhoso, tá enchendo de brilho os meus olhos. E é a mesma questão do mini curso. A gente vai ensinar a pessoa, o material tá com mais de 100 páginas. E assim, é grande, mas assim, com comentários de especialistas, de agências que deram super certo. E assim, aí o que acontece? Eu tive que reduzir a quantidade de material que a gente estava fazendo, a gente liberava muita coisa por mês, mas para focar nesse conteúdo que ele é bem extenso, bem rico e assim, como eu tô colocando mais pessoas para comentar, para ajudar a gente a questão de ser relevante mesmo, né? Enfim, de qualquer forma, eu tô demorando muito mais tempo porque as pessoas têm que me responder. Então não é só eu depender da minha equipe ou de mim, tô dependendo das outras pessoas também. Então, assim, o conteúdo vai demorar muito mais tempo, vai demandar muito mais trabalho nosso. Só que na hora que o cara baixar, se ele não tiver preguiça de ler as 100 páginas, mas ele com certeza vai dar uma olhada em algumas coisas, só dele passar o olho em algumas informações ali, já ajuda muito mais do que ele baixar uma planilha. Entendeu? Sim. Perfeito. Não, Essa é a nossa também teoria, né? Vamos colocar em prática para ver se ela vai ser igual ao mini curso. Eu espero que sim. É legal também quando vocês elaboram essas pesquisas, vocês acabam já engajando a pessoa antes, né? Porque ela tem que responder a pesquisa. Então, você já trabalha de duas pontas aí e já começa tanto a qualificar e atrair desde o começo da elaboração da pesquisa. Então, o material você não vai ganhar só quando lançar a pesquisa, mas você já está ganhando na elaboração dele, o que é genial também, né? E pensando lá na frente, eu ainda ajudo o CS, porque o CS, o sucesso do cliente ainda vai lá e fala, olha, você foi escolhido, porque a gente gosta muito de você, você foi escolhido para uma ação de marketing da nossa empresa. Então o cara, eita, peraí, Show. fui escolhido, então, né? Nossa, teve um Show. que eu tive que telefonar para ele tava super feliz, enfim. Super bacana. Fantástico. Uma dúvida que eu tenho, né? Vocês trabalham, enfim, com agências de diferentes portes, né? Pelo que eu entendo. Vocês vão trabalhar tanto com uma agência bem pequena, tem agora planos mais simples, também como agências maiores. E vocês percebem que, por exemplo, o curso, gestão, etc., acaba naturalmente sendo direcionado para um tipo de agência, de tipo de persona de agência, ou ele acaba pegando todo mundo independente do conteúdo? De forma geral, o que acontece? A gente percebeu que se a gente foca nas maiores, as menores vêm, porque elas querem ser grandes, né? E o que aconteceu? Há um tempo atrás, a gente estava focando estratégias direcionadas para cada tipo de persona. A gente tinha 3 personas, né? São 3 planos. Na verdade, são 6 personas, porque aí tem o influenciador e o cara que toma decisão, a gente foca nos 2. Mas enfim, pensando só nos planos, a gente tinha 3 personas. E a gente focava estratégias assim. Só que o que acontece? A gente chegou à conclusão, lá na empresa nós somos 3, né? Sou eu coordenando mais 2 meninas. A gente chegou à conclusão de que com a house que a gente tem, a gente não foca em nada se ficar dividindo. Ou a gente foca em uma coisa, ou a gente vai... É igual a questão do negrito. Se você negrita tudo, nada está negrito, né? Então, a gente foca completamente no plano mais caro que tem. E a gente explica as questões mais complexas e foca nas dores de agências maiores. Porque as agências menores olham aquilo e sentem como inspiração, pelo que a gente está acompanhando, entendeu? Bacana, interessante, bem legal. Beleza. Uma questão que eu queria dar uma dica aqui pro pessoal, que eu tô fazendo um treinamento com a menina que entrou, a Dani, lá na empresa. E assim,
a gente trabalha muito com os e-mails. Os nossos e-mails, até pouco tempo, recebiam muitos retornos muito legais. De clientes, de prospects, até de empresas. Já tiveram umas 3, 4 pessoas da Resultados Digitais que me adicionaram no Skype e falaram: nossa, adorei seu e-mail, só queria te adicionar. E fiquei assim, nossa, poxa, se o pessoal da Resultados Digitais tá falando que tá legal, então eu acredito que tá legal. Com certeza. Pois é. E aí, o que eu fiz? Eu fiz um artigo falando sobre princípios psicológicos que são aplicados nos e-mail marketing, porque o meu TCC foi baseado nisso. Eu gosto muito de psicologia aplicada ao marketing. E eu fiz um TCC maravilhoso, maravilhoso, que era princípios psicológicos que impulsionam as pessoas a compartilharem conteúdo na internet. E aí tem um destrinchamento muito legal. E eu peguei algumas coisas que são aplicadas nos e-mails e que deram certo. E aí eu fiz um artigo, se vocês quiserem, vocês me caçem no LinkedIn lá, Maria Eduarda Pascoal. Aí tá lá, 7 técnicas psicológicas que todo e-mail com boa taxa de abertura tem. E aí vocês podem ver os livros que eu indiquei lá. São livros assim, tem um apelo psicológico, mas todos eles são focados em marketing. Não marketing digital, eles dão exemplos de marketing digital também, mas muitos dão exemplo de marketing offline. Mas se vocês fizerem um teste, gente, funciona muito. É bacana demais. Então, vão lá. Não são hacks, né? São várias linhas de raciocínio aí para vocês colocarem em prática, que sempre dá certo. Aí, como que você coloca em prática isso, aí já é outra coisa. Por exemplo, tem um princípio lá que é gatilho, que é um dos que eu mais gosto, e são os mais fáceis de fazer. Na verdade, o de escassez é o mais fácil, que você coloca e vai terminar em 5 minutos, e é muito mais fácil. Mas os outros princípios também são bem bacanas. Tem o de aprovação social, enfim. Deixa eu comentar do gatilho, senão eu vou fugir aqui. O de gatilho é o seguinte: você pega uma informação, uma palavra que é muito usual à sua persona. Por exemplo, o princípio de gatilho é o seguinte: pro presunto, o queijo é um gatilho. Pro travesseiro, o lençol é um gatilho. E aí ele dá exemplo de que, poxa, você vai no supermercado, o queijo tá perto do presunto. E a salsicha tá perto do pão, por exemplo. Só que pão e salsicha, eles são de categorias diferentes. Por que eles estão perto? Porque são gatilhos. Quem compra uma coisa, compra outra, né? E aí, a gente começou a aplicar nos e-mails. Então, por exemplo, a nossa persona costuma receber muitos e-mails assim, campanha aprovada. A gente começou a colocar, nossa campanha foi aprovada, ou alguma coisa nesse estilo, mas claro, com contexto, né? Porque também não pode colocar um negócio lá. E não fazia sentido o e-mail, tem que fazer sentido, né, gente? Senão a coisa desanda, não só coloca o negócio lá, não. Então, assim, começou a abrir muito e-mail. A taxa de abertura foi lá em cima. Tem um que é assim, job aprovado, 2 pontos. Aí a gente coloca um job nosso do Eclipse, que foi aprovado. Muito bacana. E o pessoal entra no e-mail. Pois o pessoal abre, responde. A gente tem uns gifzinhos. É bacana demais. Então dá uma olhada lá no artigo. A questão, o conteúdo, ele é tranquilo de você acompanhar. A questão é como que vocês vão aplicar isso. Aí vem da criatividade, enfim. É muito bacana, façam isso. Muito legal, uma excelente ideia. Renan, você tem mais algum hack para dar pro pessoal aí? Não, legal. Eu, queria comentar uma coisa que funcionou pra gente. É uma coisa que depois acabou se popularizando, mas eu acho que é legal. Quando a Edialog, né, que é a minha agência, em 2016 a gente ganhou o prêmio, né, da RD de Espada Ninja na Vitrine, que é o prêmio da agência que faz melhor inbound para a própria agência. Né? E aí eles usavam dados do RD, enfim, eles analisavam o inbound, e a gente, como agência inbound, é um prêmio muito bacana a gente ganhar. Demais. Eu contar algumas coisas, principalmente uma coisa que a gente percebeu, que hoje já está mais popular, mas eu acho que você pode adaptar isso para o segmento que vocês tiveram hoje, que funcionou muito para a Edialog, que trouxe cliente, que também gerou lead qualificado, enfim. Que é hoje, igual eu falei, está massificado, mas tem como você trabalhar de formas diferentes, que é aquela ideia de você fazer
consultoria, uma análise para o cliente, né? E oferecer aquilo como se fosse algo ou gratuito ou com preço um pouco mais baixo, né? Claro, convence para depois esse lead poder virar ali um cliente da agência ou não. Então, essa ideia de oferecer, por exemplo, algo que você já faz como um benefício, como algo gratuito, às vezes cobrar um pouquinho por aquilo para gerar um lead mais qualificado, isso funcionou muito para a gente. No nosso caso, a gente tinha dois gratuitos, né? A gente tinha uma consultoria gratuita, que era nada mais do que o briefing que a gente analisa, né? Então, a consultoria gratuita, ela era basicamente o briefing que a gente já fazia. Então, a gente simplesmente transformou isso num chamariz. E a gente também tinha um produto que era a análise gratuita, que era um pouquinho diferente. A análise gerava um documento, e aí essa análise era simplesmente também uma coisa que a gente tem que fazer na pré-venda, que é aquele filtro 1, né, que a gente usa na pré-venda, que é aquele filtro que, para quem não conhece a metodologia da pré-venda, o filtro 1 é uma maneira de você analisar a empresa sem precisar ligar para ela. Você vai analisar dados que você consegue captar online para entender o estágio da empresa. Então a gente pegou essa metodologia e criou uma análise gratuita que a gente fornecia para as pessoas, e era algo que a gente já tinha que fazer, né? A gente já tinha que fazer aquilo para lidar com lead, só que a gente criou isso para fortalecer, enfim, a geração de leads qualificados. E, claro, quando a gente já entregava uma análise que era de um lead e tinha um potencial maior, o próximo passo era trazer ele para a nossa área comercial, iniciar uma conversa, né? Então, a gente transformou dois processos de briefing e de análise em materiais de captura, e isso acabou dando um resultado legal. E aí, com o tempo, a gente começou a ter uma demanda alta disso, começou a tomar um tempo grande da gente, e o processo de análise, a gente transformou ele em algo automatizado. Então, de novo, usando o Typeform, agora a pessoa colocava lá os dados dela, a gente, com base nos dados dela, dava um resultado, né? Então, a gente já tinha também informações sobre a empresa, e aí a gente conseguiu usar isso a nosso favor. E a consultoria, a gente acabou escondendo ela um pouco, porque a gente começou a inserir ela só em algumas fases do funil. Antes ela era muito aberta, né? Qualquer pessoa solicitava praticamente, e agora não. Ela é um pouquinho mais fechada para alguns leads um pouquinho mais qualificados, né? Eu vi um case recente de uma agência, esqueci o nome, que eles colocaram essa consultoria com custo também, né? Então eles cobram por essa consultoria, apesar de ser algo que para eles não tem um custo tão alto, mas eles cobram justamente para evitar que venha um lead muito aventureiro, que já venha um lead um pouquinho mais qualificado. Então, eles criaram esse pequeno produtinho ali, né, que é essa consultoria, antes de vender o produto maior deles, que é a agência em si, né? Eu acho que a WCK, que é uma agência lá de BH, eles fizeram isso, só que em termos de curso, se eu não me engano. Eles fizeram meio que um cursinho, liberaram por um preço de R$29, e aí o cara já chegava qualificado também. E assim, né, um cara que você não precisa explicar o beabá pra ele, né? Porque às vezes a gente chega com um cara, poxa, é muito difícil você explicar para um cara que nunca viu um Google AdWords, por exemplo, o que é comprar palavra-chave, né? Exatamente. Então, quando o cara já passa por esse processo de nutrição aí, ele dá mais valor porque ele tá pagando, ainda mais aqui no Brasil que tem essa cultura de se é de graça é ruim, né? Então, eu tive um retorno positivo nesse caso, que assim, o usuário, o cliente nosso que passou por esse processo, ele depois virou um cliente muito mais engajado com a gente, um cliente que gostava muito mais da gente do que um cliente normal, assim, sabe? Então, o fato da gente ter nutrido ele antes acabou gerando também uma facilidade até depois, como você até falou anteriormente, na parte de atendimento desse cliente, na parte de sucesso de cliente desse cliente, né? Bacana demais. Bom, Renan, você quer dar mais alguma dica pro pessoal? Já estamos em 56 minutos, eita nós! Bastante dica, né? Bastante coisa. Não, eu acho assim, eu gosto de uma filosofia que eu estava lendo o pessoal do Basecamp comentando, eu gosto muito do trabalho da galera do Basecamp, e eles falam uma coisa que eu acho bem bacana, que é até uma provocação ao pessoal do Facebook, né? O Facebook tem uma frase que eles falam que é move fast, break things, né? Ande rápido aí e vá quebrando as coisas no meio do caminho. E os caras postaram algo tipo assim, move slow, fix things, né? Vai devagar e vai consertando no caminho. Eu acredito que inbound, growth, é muito mais
vá devagar e vá consertando, do que você vá rápido e vá quebrando barreiras. Foi até o que você deu exemplo do hack, de você, não, vou mudar aqui todos os CTAs, vamos testar e tal, e não funciona assim, né? Às vezes você acha que fazendo uma coisa super legal e é só achismo. É Então, verdade. tem que ser com calma, mas você vai consertando, você vai ajustando, você vai construindo, tijolo a tijolo, você vai chegar em algum lugar. Eu passei por isso na Edialog, passei por isso com nossos clientes. É uma dificuldade para a agência, porque você falar para um cliente que ele vai ter que ir devagar é muito complicado, mas ao mesmo tempo é a realidade. Não dá para falar que chegar e vai fazer um monte de coisa e aquilo vai funcionar. Pode ser que funcione, mas muitas vezes vai ser muito mais sorte do que uma metodologia real. É verdade. Então, para grow, apesar de a gente falar growth hacking, né, crescer rápido, etc e tal, ao mesmo tempo, para você crescer rápido, você tem que se mover e ir com calma. Isso pode parecer um paradoxo, mas quando você está no dia a dia, você vai perceber que faz total sentido. É verdade. E aí a questão do growth hacking, para quem está mergulhando nesse mundo aí, está começando a mergulhar nesse mundo aí, o Gabriel Costa sempre fala uma coisa aí em todos os materiais de growth hacking de verdade, né? Porque tem muita gente que fala que faz growth, mas não faz. Eles comentam o seguinte: você não vai achar, na verdade você pode achar, mas tente achar crescimentos e foque em crescimentos pequenos que juntos vão dar um crescimento grande. Não tente focar num growth maravilhoso que vai fazer a tua curva de crescimento ficar quase linear, mas você não vai ter previsibilidade depois. Para você repetir um negócio desse é muito difícil. Além de também a sustentabilidade e a saúde da tua empresa ser prejudicada, né? Porque você coloca trilhões de clientes, por exemplo, de um mês para o outro. O teu CS tem que trabalhar loucamente, o teu suporte, o teu treinamento, teu TI, e é doideira se vocês forem de empresa de tecnologia, óbvio, mas de qualquer forma vocês têm atendimento com o teu cliente, né? Então, assim, não procurem hacks que vão dar um crescimento na hora, quase linear, sabe? Vá fazendo, esse hack aqui deu 5%, esse aqui deu mais 2%, esse aqui deu 3%. Daqui a pouco tá com 30% de crescimento e é assim, né? A RD comenta muito isso, eles crescem 10% ao mês. E aí eles têm uma conta bizarra lá, que não sei em quantos anos eles crescem não sei quantos 1000%. Enfim, eu nem sei se são esses dados mesmo de quantos 1000%. Sim. Tô falando, eu sei que é 10% por mês, mas não sei qual é o objetivo deles e qual é o período de tempo. Só sei que é 10% ao mês. Sim. Mas, cara, e é essa a essência, sabe? É porque o pessoal quer muita fórmula mágica. E é por isso que esses títulos que você vê aí, como aumentei 500% em 5 dias, poxa, dá muito tráfego, né? Mas vamos tomar um pouquinho de cuidado com isso. Sim, até algumas coisas que a gente falou aqui que tem, às vezes, um impacto grande, né, a curto prazo, mas se você for pensar a nível de estratégia, como você disse, o curto prazo não é o ideal, né? Você vai ter que trabalhar algo que seja sustentável, previsível, escalável, etc. Então, não adianta achar que vai ser move fast and break things, né? Move slow and fix things. Isso aí, Renan. Muito obrigada pelo nosso podcast. Foi um prazer conversar com você. Espero que o pessoal tenha gostado bastante. Pô, legal, eu agradeço o convite. Maria, o pessoal também que tiver sugestões, dicas aí, trocar uma ideia, adicionar na rede social, fica à vontade, porque vamos continuar a conversa depois que o cast acabar. Bom, pessoal, sem dúvidas, esse podcast entregou vários hacks que podem ser utilizados facilmente numa boa estratégia de marketing digital. Bom, você chegou nesse nível da trilha, provavelmente você já está com várias ideias aí prontas para serem implementadas, né? Mas a dica aqui é que você não pare a trilha agora, é que você continue nesse estudo autodidata. Estão vindo vários incentivos aí, procure o próximo e mergulhe nesse mundo de estudo, de atualização comigo e com todos do Aprenda Play. Até mais!